Olá, bom dia, obrigado pela sua audiência. No ar mais uma edição do nosso Esporte em Questão. Hoje, sabadão, sábado nublado em toda a região sul do estado de Santa Catarina, dia 16 de setembro de 2017. E estamos aqui, com o Esporte em Questão para tratar dos principais assuntos esportivos. Hoje, dia de jogo do Criciúma. Criciúma que vai até Maceió, capital das Alagoas, para enfrentar o CRB. Hoje à tarde, 4h30 é a partida. Jogo de extrema importância, Criciúma que tem muitas novidades, não só no time que vai sair jogando, como também no comando técnico, Aliás, essa semana foi bastante movimentada para os torcedores do Criciúma. Criciúma que na segunda-feira confirmou a demissão do técnico Luiz Carlos Vinck. Pegou todo mundo de surpresa. Primeiro, porque o presidente Jaime da Alfarra chegou a falar em algumas situações que estava pensando em renovar com o Vinck por mais 2 anos. Segundo, que o Luiz Carlos Vinck pegou o time na zona do rebaixamento com nenhum ponto conquistado e hoje o Criciúma está flertando com o G4 com 34 pontos. O que será que aconteceu para o técnico Luiz Carlos Vinck ser demitido? Bom, daqui a pouco a gente vai conferir a demissão do Vinck e o anúncio do novo comandante do Criciúma, que é o atual campeão gaúcho. É o técnico Beto Campos, que levou o Novo Hamburgo ao inédito título de campeão gaúcho de 2017. Beto Campos estreia hoje à frente do comando do Carvoeiro lá em Maceió, diante do CRB. Daqui a pouco também nós vamos conferir a chegada do Beto Campos, o novo auxiliar técnico do Criciúma, e a gente vai também ouvir um pouquinho do Luiz e do Alex Maranhão. Luiz, que é goleiro do Tigre, titular absoluto com todos os treinadores, e o Alex Maranhão, que durante a gestão de Luiz Carlos Vinck oscilou entre banco de reserva e titularidade. Hoje também ganha uma chance no time titular. Muitas mudanças no Carvoeiro. Claro que a gente vai repercutir tudo isso a partir de agora no Esporte em Questão, que também vai trazer Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos trazer os gols da Série B de ontem e de terça-feira. Vamos falar de Copa Libertadores da América. O Grêmio eliminou o Botafogo num confronto muito emocionante. O Santos foi eliminado dentro de casa para o Barcelona do Equador. Vamos falar de Taça Sul-Americana, Copa Sul-Americana. O Flamengo avançou, o Sport Recife avançou. O Fluminense avançou, o Corinthians foi eliminado. Tem muito assunto bacana, então, para a gente tratar a partir de agora aqui no Esporte em Questão. Então, seja bem-vindo, obrigado pela audiência. E a partir de agora é só esportes na TV Primavera. Legal, lembrando que você pode interagir conosco através do nosso Facebook, facebook.com/TV Primavera. Estamos ao vivo com a nossa live através da nossa fanpage oficial. Você pode anunciar para o seu parceiro que está morando fora de Criciúma, pessoa que mora em outra cidade, outro estado ou até, quem sabe, outro país. Pode assistir o nosso Esporte em Questão em qualquer lugar do mundo através da nossa fanpage. E o bacana é que ele vai ficar armazenado na nossa fanpage. Você pode ver depois ele com mais calma, com mais tranquilidade, enfim, tá bom? facebook.com/TV Primavera. Curta a nossa fanpage, compartilhe a nossa live e fique à vontade para interagir conosco. A gente começa o nosso Esporte em Questão de hoje falando da polêmica da semana. Segunda-feira, todos os jornalistas que cobrem o dia a dia do clube, do Criciúma, estavam se preparando para mais um início de uma semana normal, dentro da rotina. Cobrir os treinamentos do Tricolor. Segunda de manhã, segunda à tarde, terça de manhã, terça à tarde, quarta de manhã e quarta à tarde e assim sucessivamente. Só que na segunda de manhã, antes do treino, no grupo do WhatsApp que reúne os jornalistas que cobrem o dia a dia do clube, a informação bombástica sendo confirmada. O Criciúma estava anunciando através do seu site oficial, que é o criciumaesporteclube.com.br, a demissão do técnico Luiz Carlos Vinck. Ele que chegou na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B deste ano. Até então, o técnico David havia comandado a equipe por 3 jogos e não havia conquistado nenhum ponto. 3 jogos e 3 derrotas, o Criciúma era o último colocado, lanterna da competição com 0 ponto. O Luiz Carlos Vinck assumiu, no jogo de estreia empatou com o Luverdense, depois acabou perdendo para o Juventude e depois desse jogo com o Juventude acabou embalando uma sequência de 9 jogos sem derrota. Resultado: hoje, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Criciúma soma 34 pontos. É o atual 9º colocado na competição,
não está no G4, mas está muito próximo do G4, flertando com o grupo que classifica os 4 melhores da Série B para o ano que vem. O grande ponto de interrogação, Sport em questão. A grande questão da semana é: o que levou a diretoria do Criciúma a demitir o treinador Luiz Carlos Vinck? A maneira como o time estava se comportando dentro de campo, já que nas últimas partidas o Criciúma foi bastante criticado? Será que nós tivemos algum problema nos bastidores que não foi revelado? Será que o Luiz Carlos Vinck estava negociando com outro clube e a diretoria do Criciúma ficou sabendo e ficou chateada com a situação? Porque, sinceramente, analisando friamente a tabela de classificação, aparentemente não teria motivo para demissão. Mas ela acabou ocorrendo na segunda-feira e a Morgana Salvador nos conta direitinho essa história. O diretor executivo de futebol do Criciúma Esporte Clube divulgou na manhã de hoje o desligamento do técnico Luiz Carlos Vinck. Nós conversamos ontem, né? E ontem à noite acabamos decidindo. Nós já tínhamos um pensamento, né? E eu poderia ter comunicado o Luiz ontem à noite, mas não seria da minha parte, não gosto disso, nunca gostei quando fui demitido várias vezes, quando você é pelo telefone. Então eu esperei ele chegar aqui, conversamos, né? Chamei na minha sala, a gente conversou, e até para minha surpresa, ele aceitou super tranquilo. E mais surpresa ainda quando ele falou que, olha, semana passada eu falei com a minha comissão técnica, estava pensando em pedir demissão. Aí eu perguntei para ele por quê, né? Ele falou, cara, eu não estava, assim, conseguindo tirar mais alguma coisa. Então, a troca normal, e eu acho que ele ficou muito aliviado também com isso, né? Com essa saída, não é, para mim não é demissão. Ele se desligou do clube, né? Foi um técnico que chegou aqui, nos ajudou muito. Essa pontuação, tudo é graças ao trabalho dele. O motivo da demissão de Vinck, segundo o diretor executivo, se deve devido aos resultados que não vinham agradando a direção do clube. Ele mesmo sentia isso, porque nos últimos jogos a equipe não conseguia jogar bem. Estava tendo dificuldade e isso fazia mal para ele. Ele mesmo falou, não conseguia mais dormir, eu estava querendo fazer uma coisa nova e não conseguia tirar nada. E eu, como ex-técnico, eu sei como é difícil, né? Edson Gaúcho ainda garante que o ex-comandante não tinha problemas de relacionamento nem com a direção e muito menos com os atletas. O Luiz não tinha problema com ninguém, nem diretoria, nem atleta. Ele é um excelente profissional, um caráter. Ele tem uma mesma linha de trabalho que nós trabalhamos, sabe? A maneira de trabalhar. Então, o Luiz não teve problema nenhum. Pelo contrário, ele ajudou muito o Criciúma e também foi ajudado pelos atletas. E hoje o Luiz está no mercado como um técnico já promissor. Até que o Criciúma contrate um novo técnico para dar sequência aos trabalhos, Griso deve ficar à frente da equipe tricolor. A gente não tem pressa, vamos esperar. Vamos começar a conversar, procurar alguns técnicos e conversar com calma. Não tem pressa, não. Além do técnico Luiz, Márcio Goiano também foi desligado diante do baixo rendimento analisado pela direção. Eu chamei ele, conversei com ele, infelizmente ele não conseguiu render aquilo que eu esperado. Fizemos um acordo e ele está liberado. Pois é, o que será que aconteceu com o Criciúma, hein? Ou com essa... o que tem por detrás dessa história da demissão do técnico Luiz Carlos Vinck? De fato, é algo intrigante. Mas boa sorte ao técnico do Criciúma, ao ex-técnico do Criciúma, Luiz Carlos Vinck, e tomara que ele tenha sucesso aí na sua empreitada, né? Cada um segue a sua história, o Criciúma segue a dele, o Luiz Carlos Vinck segue a dele. O Criciúma não poderia demitir o Luiz Carlos Vinck? Não, pode demitir. Assim como o Luiz Carlos Vinck também, se tivesse outra proposta, poderia pedir desligamento, é um direito, tanto do clube como também do Luiz Carlos Vinck. Só que a história não ficou bem contada, porque o Edson Gaúcho, nessa entrevista aí, que a Morgana Salvador participou, disse categoricamente que quando ele comunicou ao Luiz Carlos Vinck que ele estava desligado, o Luiz Carlos Vinck teria ficado aliviado, que ele disse que também já estava pensando em pedir demissão, que ele não conseguia mais tirar nada do grupo de jogadores, o rendimento, ele não tinha nenhum plus, não tinha nenhum extra. Só que, depois destas declarações, o técnico Luiz Carlos Vinck concedeu, o ex-técnico do Criciúma, Luiz Carlos Vinck, concedeu entrevistas para emissoras de rádio aqui da cidade, negando que teria dito isso para o Edson Gaúcho. Olha, eu não disse nada do que o Edson falou. Eu não disse que estava pensando em pedir demissão, eu não disse que não ia conseguir mais tirar nada do grupo. Inclusive, eu estava pensando seriamente em conquistar a vaga para a Série A. Acho que é possível, creio que o Criciúma tem plenas condições ainda de conquistar a vaga.
Então ficaram duas histórias. Quem está falando a verdade nisso tudo? É o Luiz Carlos Vinck? É o Edson Gaúcho? Não sei. Repito, não se tem notícias do que aconteceu nos bastidores. Olhando pela tabela de classificação, a demissão foi injusta. Olhando para a tabela de classificação. Em virtude de tudo aquilo que eu já falei. Criciúma era o último colocado, não tinha nenhum ponto. Chegou o Luiz Carlos Vinck, levou o Criciúma para perto do G4. Adeus, zona do rebaixamento, perto do Z4. Se ganhar hoje, o Criciúma fica muito próximo mesmo de, na próxima rodada, adentrar ao G4, que é o grupo que classifica os 4 melhores da Série B para a Série A do ano que vem. Então, olhando para a tabela de classificação, não haveria motivo. Ah, mas o time não estava jogando bem nas últimas partidas. Tudo bem, ok. Mas que aconteceu alguma coisa internamente que não veio à tona, isso aconteceu. A demissão foi inesperada, até porque o Luiz Carlos Vinck treinou o time no sábado, no confronto, no jogo treino diante do Atlético Tubarão. No domingo ele pegou a folga e quando retornou da sua folga, ele que foi viajar para o Rio Grande do Sul, quando ele retornou para iniciar os treinamentos na segunda-feira de manhã, foi informado que seria demitido. São situações que serão esclarecidas mais para frente, ou pelo menos, então nós nunca saberemos. A verdade é que o Criciúma já tem o seu novo treinador, o nome dele é Beto Campos, e o cara é o atual campeão gaúcho. O anúncio e a confirmação do nome do novo treinador do Criciúma foi anunciada e confirmada pela diretoria tricolor 24 horas após a demissão de Luiz Carlos Vinck. O novo comandante do Criciúma foi apresentado oficialmente na tarde de hoje e pela primeira vez vai comandar os trabalhos no estado de Santa Catarina e sabe do desafio que tem pela frente. Nós vemos num título gaúcho, uma equipe do interior, né? E isso mostra a dificuldade. O último campeão gaúcho tinha sido o Caxias com o Tite, né? Isso há 17 anos atrás. Então mostra a dificuldade que é para uma equipe do interior chegar a um título. E felizmente nós conquistamos com a campanha, né, muito bonita, desde a primeira rodada liderando a competição. Enfrentamos 6 vezes a dupla Grenal, tivemos uma vitória, 5 empates. E o título, né, no final, nas penalidades máximas. E agora tendo essa oportunidade, esse convite de trabalhar no Criciúma, numa situação diferente, né, com a condição aí de 6 pontos de estar entre os 4, que todo profissional com certeza visualiza, busca, né, e é o que a gente vem, né, com a intenção, com a nossa comissão, com a direção e claro que vamos conversar com os atletas para trabalhar em busca disso. Outro profissional que vem para reforçar a equipe é o preparador físico Márcio Correia. Ele já teve passagem pelo Criciúma, em uma época que traz boas recordações. Eu fico muito feliz em retornar e conviver com esse público e as pessoas, os profissionais que estão aqui. E as lembranças sempre são as melhores possíveis, né? Aqui é um clube que sempre ofereceu as melhores condições. Nós conseguimos resultados bons, conseguimos levar do princípio ao fim uma metodologia de trabalho. E agora é focar nesse novo objetivo, que é classificar para uma primeira divisão do ano que vem. Esse é o nosso cartão de visita, talvez. O novo comandante acredita que é necessário equilíbrio entre todos os setores em campo para que o time possa obter o melhor resultado. Uma equipe que tem equilíbrio, né? Eu não vejo, independente de sistema, se a equipe não for equilibrada, ela não consegue nada, né? Eu tenho uma equipe que tem um ataque muito bom, que faz 5 e toma 8. Não. Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma defesa forte, tem que ter um meio-campo que marque forte, que tenha qualidade para essa bola chegar bem, né, os atacantes. Gosto muito das minhas equipes trabalhar, né, pelos lados do campo, principalmente quando se joga com um atacante de referência, né, e a gente trabalha muito essa situação. Questão de contratação a gente sabia, né, que estava terminando o prazo, mas a gente vê no Criciúma uma equipe que vem, principalmente da chegada do Vinck, né, teve vários jogos aí com vitórias, deu uma condição de estar onde está hoje, né,
e a gente espera dar uma continuidade, uma situação outra pontual, né? Até porque mostra que a equipe veio numa situação anterior positiva, com resultados, agora que deu uma queda, a gente procurar achar esse motivo para nós equilibrar a equipe novamente. Ambos os profissionais têm contrato com o clube até o dia 30 de novembro. Agora já começaram os trabalhos e, nesse momento, a preparação dos atletas deve ser feita qualificando cada jogador para o próximo duelo. Nós temos aí cerca de 70 dias para o final da competição e o foco hoje é no jogo, né? Em qualificar esse atleta para o jogo e entender o que ele pode responder no dia a dia, tanto na parte física, na parte técnica, tática, que cabe ao Beto, né? E colaborar com isso tudo. Então eu não vejo assim um ponto determinante onde a gente possa intervir de uma maneira muito minuciosa nesse momento. Mas situações assim, elas são encaradas sempre como um desafio, né? E nós profissionais do futebol, nós estamos acostumados a viver sob pressão e se sobressaindo a partir dos desafios. E é isso que acho que esse grupo todo pretende, né? Entrar no desafio e sair vencedor. Tá bom, aí a nova dupla que irá comandar o Criciúma, um cuidando do departamento físico e outro cuidando do departamento técnico. Beto Campos, que é o novo treinador, e o Márcio Correia, que é o novo preparador físico. O Márcio Correia, que já trabalhou em outras oportunidades aqui no Criciúma. A passagem dele mais marcante foi em 2012 com o técnico Paulo Comelli, onde ambos conseguiram acesso para a primeira divisão do futebol nacional. Boa sorte então para o Beto Campos e para o Márcio Correia, eles que chegam para comandar a equipe do Criciúma já no jogo de hoje, diante do CRB, partida esta que será disputada na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas. Quem também conversou com a nossa equipe de reportagem foi o novo auxiliar técnico do Criciúma, é o seu Darley. O Darley chegou, vai auxiliar o Beto Campos e também já viajou lá para Maceió para o jogo de hoje diante do CRB. Fala aí, seu Darley. E para quem pensa que chega de novidade no Tigre, nada disso. Hoje foi apresentado o auxiliar técnico, que vem dar todo o apoio para o comandante Beto, que ainda segue se adaptando com a equipe. Como você mesmo citou, faz parte da comissão já há um bom tempo. Acho que já tem aí 8 anos trabalhando juntos. E jogamos juntos também. Tive essa felicidade de compartilhar esse momento da minha carreira. E quando me convidou, eu aceitei e deu certo. Além dessa grande amizade que nós temos, deu certo também como pensamos no futebol. E viemos aqui para tentar fazer um excelente trabalho para que a gente possa evoluir juntamente com os demais companheiros da equipe. O braço direito do novo técnico criciumense afirma que os dois têm um pensamento bem parecido, o que facilita no trabalho desenvolvido. Além dessa questão profissional, a questão de um bom relacionamento, uma boa amizade, isso eu acho que conta muito. E como eu citei antes, nós pensamos o futebol basicamente da mesma forma, então isso facilita bastante. Com o jogo diante do CRB se aproximando, o trabalho vai ter que ser rápido para definir a equipe e o sistema tático que vai ser utilizado no duelo. Primeiro, se observa o grupo, e o Beto já está aí há mais dias que eu, chegou com mais tempo, já tem as informações, então ele vai colocar aquele sistema tático de acordo com o atleta que ele tem. É assim que nós pensamos o futebol. Então ele já teve as informações dos demais profissionais, já acompanhou algum treinamento e pode ter certeza que ele vai procurar o melhor para o Criciúma. Pois é, e a boleirada, hein? Os jogadores têm pouco tempo para se aprimorar ou para se encaixar, melhor dizendo, se acostumar na nova filosofia de trabalho da comissão técnica do Criciúma. O capitão do time, o goleiro Luiz, e também Alex Maranhão são os que mais estão, digamos assim, abertos para conversar com a imprensa sobre este assunto. Muda muito o jeito de trabalhar? Como é que os jogadores do Criciúma absorveram a demissão do técnico Luiz Carlos Vinck? E para o jogo de hoje, quais as novidades? Vamos conferir. A equipe ainda está tentando entender a saída do técnico Luiz Carlos Vinck, já que pegou todo mundo de surpresa. Olha, claro que sim, acho que não só nós, mas o torcedor também, a própria imprensa também, né? Mas, eu te disse, foi uma decisão tomada pela diretoria, cabe nós acatar, a gente não vai discutir, a gente não vai falar o porquê fez isso ou aquilo. Se achou no momento de trocar, foi feita a troca, não tem como voltar atrás, né?
ressaltando o trabalho do Vinho, que chegou aqui, realmente fez um excelente trabalho, tirando o Criciúma de uma situação desconfortável. Uma campanha realmente para G4. Mas o futebol é dessa maneira. Mas bola pra frente, um trio no ataque que promete um Criciúma bem ofensivo, com Maranhão, Lucão e Silvinho como titulares. Os números, eles provam isso, né? Se você for ver aí, nós três aí somos os caras que mais fizeram gol no ano no time, e contra isso não há argumentos. Eu acho que são jogadores que têm grande qualidade, têm grande potencial. Acho que se você deixar esses jogadores à vontade para eles jogarem, para eles produzirem o que eles sabem, com certeza as chances da gente voltar lá de Maceió com um grande resultado, elas são muito grandes. No entanto, um ataque tão ofensivo exige da equipe muito trabalho da defesa para não deixar o caminho aberto demais para o CRB. Olha, quando você tem jogadores de qualidade que estão fazendo gol, isso ajuda bastante. Mas a função também desses atletas é também ter um setor defensivo bem resguardado. E eles vão fazer essa parte deles também. Não adianta realmente a gente ficar lá atrás se defendendo muito e o ataque da gente assistir o jogo. Eles estão ajudando nessa função. Mas quando as chances aparecerem no decorrer da partida, tem que fazer, né? Sonho de buscar o acesso ainda continua vivo. No entanto, a realidade é que está cada vez mais difícil, mas não impossível. Temos as condições ainda, temos jogos a fazer, tem muita coisa pela frente. Saímos de uma situação desconfortável no início da competição e estar brigando para o G4 é uma coisa muito grande, uma campanha muito boa, e por que não fazer de novo? Então você tem que analisar dessa maneira. Então, a cada partida você vai diminuindo a porcentagem. Claro que jogando fora de casa, um adversário difícil que é o CRB, você tem que saber ser inteligente e somar pontos, né? Mas a gente está pecando dentro da nossa casa, então isso acaba atrapalhando. Então, enquanto houver chance, tiver realmente aquelas condições de estar brigando ainda para G4, a gente vai buscar sim. No Campeonato Brasileiro da Série B, 25ª rodada, hoje o Criciúma joga com o CRB, mas esta rodada de número 25 já iniciou na terça-feira com 2 jogos. Ontem foram realizados mais 3 partidas. Vamos conferir. Na terça-feira, o América Mineiro venceu o Vila Nova de Goiás com este gol de Renan Oliveira. Final, América Mineiro 1, Vila Nova de Goiás 0. Em Campinas, a surpresa da rodada até o momento. O Guarani em casa foi goleado pelo Paraná. João Pedro fez o primeiro do tricolor do Paraná. Paraná 1-0. Renatinho cobrando pênalti ampliou a vantagem dos visitantes. Paraná 2-0. Iago Maidana, ele mesmo, de cabeça, fez o terceiro do Paraná. 3-0. Cristóvão fechou a conta. Final, Guarani de Campinas 0, Paraná Clube 4. Ontem, Juventude e Boa Esporte de Varginha se enfrentaram em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Jogo com poucas emoções e o placar não poderia ter sido outro. Final, Juventude 0, Boa Esporte também 0. Mesmo placar para o duelo disputado no Mato Grosso entre Luverdense e Oeste do estado de São Paulo. Partida pouco movimentada e placar fechado em 0-0. Em Londrina, o Londrina encarou o Santa Cruz de Recife. O Wellington César abriu o placar para a Cobra Coral. Santinha 1-0. Ricardinho decretou o direito de igualdade no Estádio do Café e empatou para o Londrina. Final, Londrina 1, Santa Cruz também 1. Pois é, e a rodada terá complemento hoje. Aproveite também e confira a tabela de classificação. Hoje, mais 5 jogos irão completar a rodada de número 25. Às 4h30 da tarde, em Recife, o Náutico vai encarar o Internacional de Porto Alegre. Em Floripa, o Figueirense receberá a visita do ABC de Natal. Em Goiânia, o Goiás duela com o Paysandu de Belém do Pará. E em Maceió, teremos CRB e Criciúma. Às 7 da noite, em Fortaleza, o Ceará pega o Brasil de Pelotas. Na Série B, o América Mineiro é o líder com 48 pontos. O Internacional, que ainda não jogou na rodada, é o segundo com 45. Na terceira posição com 43 pontos, figura o Paraná. O Vila Nova de Goiás fecha o G4 na quarta posição com 42 pontos ganhos. Com 41 pontos na quinta colocação, figura o Juventude de Caxias do Sul. O Ceará é o sexto com 38 pontos e 11 vitórias. O Oeste é o sétimo com 38 pontos e 9 vitórias. Na oitava posição vem o Londrina com 34 pontos, 9 vitórias e saldo positivo de 3 gols. O nono colocado é o Criciúma. O Tigre soma 34 pontos, 9 vitórias e saldo negativo de 2 gols. Na 10ª posição está o Boa Esporte, que soma 34 pontos e 8 vitórias. O Figueirense continua na zona do rebaixamento. O Furacão do Estreito é o 18º colocado e soma 25 pontos. Legal.
Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, já nós voltaremos falando de Campeonato Brasileiro da Série B neste sabadão, dia 23 de setembro. Tem muita coisa legal pra gente tratar ainda. Já eu volto. Legal, estamos de volta com o nosso Esporte em Questão. Você interage conosco, facebook.com/TV Primavera. Vai lá, deixa o seu recado, compartilha a nossa live, curta a nossa fanpage. É sempre bacana estar interagindo com você. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A? Como assim? Não teve rodada no meio da semana? Mas teve no final de semana passado. Vamos conferir os gols, dar uma revisada, também conferir os jogos de hoje, classificação. Vamos passar a Série A limpo aqui na TV Primavera. No Rio de Janeiro, o Botafogo venceu o Santos. Rodrigo Lindoso abriu o marcador. Botafogo 1-0. Guilherme fechou a conta. Final, Botafogo 2, Santos 0. Em Campinas, duelaram Ponte Preta e Atlético Goianiense. O Dragão fez o primeiro com o Luiz Fernando. Atlético 1-0. Os donos da casa empataram com este gol de William Alves, 1-1. Walter tratou de recolocar o Atlético em vantagem. Atlético 2-1. Ronaldo decretou a vitória dos visitantes. Final, Ponte Preta 1, Atlético Goianiense 3. Em Floripa, o Avaí encarou o Atlético Mineiro. Wellington Simão fez o primeiro do Leão. Avaí 1-0. Otero empatou para o Galo Mineiro. Final, Avaí 1, Atlético Mineiro também 1. Em Porto Alegre, o Grêmio enfrentou a Chapecoense. Arthur Caíque fez o gol dos visitantes. Final, Grêmio 0, Chapecoense 1. Em São Paulo, jogo polêmico da semana. O Corinthians venceu o Vasco da Gama com este gol de mão do atacante Jô. De mão não pode, né, Jô? Final, Corinthians 1, Vasco da Gama 0. Em Salvador, tivemos Vitória e São Paulo. Éder Militão fez o primeiro do São Paulo, 1-0. Os visitantes queriam mais. Cueva fez o segundo do tricolor paulista. São Paulo 2-0. Trellis descontou para o Vitória, mas não havia tempo para mais nada. Final, Vitória 1, São Paulo 2. No Rio de Janeiro, o Flamengo pegou o Sport Recife. Guerreiro, livre de marcação, fez o primeiro do Fla. Flamengo 1-0. Everton Ribeiro fez o segundo do rubro-negro carioca. Final, Flamengo 2, Sport Recife 0. Em Curitiba, o Atlético Paranaense recebeu a visita do Fluminense. Henrique Dourado fez o gol do Flu. Fluminense 1-0. Felipe Gedós, cobrando falta, empatou o duelo para o Atlético, 1-1. Ribamar virou para os anfitriões, Atlético 2-1. Jonathan fechou a conta, final, Atlético Paranaense 3, Fluminense 1. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro bateu o Bahia com este gol de Léo. Final, Cruzeiro 1, Bahia 0. O Palmeiras encarou o Coritiba. Jean fez o gol do triunfo palmeirense. Final, Palmeiras 1, Coritiba 0. Hoje nós teremos o início de mais uma rodada da Série A e depois você confere a classificação. Série A, o Flamengo encara o Avaí no Rio de Janeiro. Em Santos, o Peixe enfrenta o Atlético Paranaense. Amanhã, domingo, teremos São Paulo e Corinthians em São Paulo, Fluminense e Palmeiras no Rio de Janeiro, Coritiba e Botafogo em Curitiba, Atlético Goianiense e Cruzeiro em Goiânia, Chapecoense e Ponte Preta em Chapecó, Atlético Mineiro e Vitória em Belo Horizonte e Bahia e Grêmio em Salvador. Na segunda-feira, Sport e Vasco jogam em Recife. Na Série A, o Corinthians é o líder com 53 pontos. O Grêmio é o segundo e soma 43. O Santos, com 41, é o terceiro. O Palmeiras tem 40 e é o quarto. Na quinta colocação, com 38 pontos, está o Flamengo. O Cruzeiro é o sexto e soma 37 pontos, 10 vitórias e saldo positivo de 8 gols. O Botafogo é o sétimo e soma 37 pontos, 10 vitórias e saldo positivo de 6 gols. Na oitava posição, com 34 pontos, está o Atlético Paranaense. O Vasco é o nono e soma 31 pontos e 9 vitórias. O Atlético Mineiro é o décimo e acumula 31 pontos e 8 vitórias. O Avaí é o 13º com 29 pontos. A Chapecoense tem 28 e está na 14ª colocação. São Paulo, Coritiba, Vitória e Atlético Goianiense ocupam a zona do rebaixamento. Vamos falar de Copa Sul-Americana. Foram definidos nesta semana os classificados para a etapa de quartas de final da competição. E olha
que vai ter confronto brasileiro e que clássico, hein? Fla-Flu, confira os gols. Na Argentina, o Estudiantes recebeu a visita do Nacional do Paraguai. Jaquete fez o gol do triunfo dos visitantes. Final, Estudiantes eliminado 0, Nacional classificado 1. Na Colômbia, o Júnior Barranquilla venceu o Cerro Porteño do Paraguai. Dias fez o primeiro dos anfitriões, Júnior 1-0. Theo Gutierrez fez o segundo dos colombianos, Júnior 2-0. Chara ampliou a vantagem do Júnior, 3-0. Oscar Ruiz fez o gol de honra do Cerro. Final, Júnior Barranquilla classificado 3, Cerro Porteño eliminado 1. Em Campinas, a Ponte Preta encarou o Sport Recife. A Macaca Campineira venceu com este gol de Luca. Final, Ponte Preta 1, Sport Recife 0. Como venceu o primeiro jogo por 3-1, mesmo com a derrota, os pernambucanos passaram de fase. A Ponte Preta está eliminada. No Rio de Janeiro, o Flamengo amassou a Chapecoense. O Edgar fez o primeiro do Fla. Flamengo 1-0. O William Arão ampliou a vantagem do rubro-negro. Flamengo 2-0. O Juan fez mais um para os cariocas. Flamengo 3-0. Lucas Paquetá fechou a goleada flamenguista. Final, Flamengo classificado 4, Chapecoense eliminada 0. Na Argentina, Racing Clube e Corinthians empataram em 0-0. Como no primeiro duelo em São Paulo houve empate em 1-1, o Racing, por ter feito um gol na casa do adversário, está classificado. O Corinthians está eliminado. No Equador jogaram LDU e Fluminense. A LDU saiu na frente com este gol de Hernan Barcos. LDU 1-0. Cevadios fez o segundo dos equatorianos. LDU 2-0. Pedro fez o gol da classificação do Fluminense, que conquistou a vaga por ter marcado um gol fora de casa. Final, LDU eliminada 2, Fluminense classificado 1. Os confrontos de quartas de final da Sul-Americana ficaram assim. O Libertad do Paraguai pegará o Racing da Argentina. O Nacional do Paraguai enfrentará o Independiente da Argentina. O Sport Recife do Brasil vai pegar o Júnior Barranquilla da Colômbia. E o Flamengo vai encarar o Fluminense no clássico carioca Fla-Flu. Pois é, e nós também tivemos jogos da Libertadores, só que foram jogos das quartas de final e já foram definidos os semifinalistas da competição. Destaque para Grêmio e Botafogo no confronto brasileiro que rendeu muita emoção no meio da semana. Em Porto Alegre, o Grêmio sofreu, mas conseguiu vencer o Botafogo com este gol de Lucas Barrios. Final, Grêmio classificado 1, Botafogo eliminado 0. Em Santos, o Peixe foi eliminado dentro da Vila Belmiro pelo Barcelona do Equador. Jonathan Alves de cabeça fez o gol dos equatorianos. Final, Santos eliminado 0, Barcelona de Guayaquil classificado 1. Na Argentina, o River Plate humilhou o Jorge Wilstermann da Bolívia. Scocco fez o primeiro do River, 1-0. Scocco fez mais um para os argentinos, River 2-0. Scocco estava a fim de jogo e marcou o terceiro gol dele na partida, River Plate 3-0. Enzo Pérez também deixou o dele no jogo, River 4-0. Scocco marcou o quarto dele no jogo e o quinto do River, 5-0. Não perca as contas, Fernandes também deixou seu golzinho, River 6-0. Scocco fez o sétimo do River e o quinto dele no duelo, River Plate 7-0. Enzo Pérez fechou a sonora goleada. Final, River Plate classificado 8, Jorge Wilstermann eliminado 0. No estádio La Fortaleza, o Lanús encarou o San Lorenzo. Sandy fez o primeiro do Lanús, 1-0. Pasquini fechou o marcador. Final, Lanús 2, San Lorenzo 0. Com o resultado, a partida foi decidida nos pênaltis. Beluski cobrou o primeiro do San Lorenzo e não desperdiçou. Alejandro Silva cobrou para o Lanús e também não deu bobeira, 1-1. Caruso fez a segunda cobrança do San Lorenzo e o goleiro Andrada fez a defesa. Pasquino não deu moleza e colocou o Lanús em vantagem, 2-1. Rodrigues do San Lorenzo abriu a terceira série de cobranças e mandou para as redes. Canhoto também não ficou para trás e mandou para o gol do San Lorenzo, 3-2. Bota converteu sua cobrança para o San Lorenzo. Acosta cobrou com raiva e também marcou dele, Lanús 4-2. Bland foi para a cobrança e Andrada fez mais uma defesa. Final, Lanús classificado 4, San Lorenzo eliminado 2. As semifinais da Libertadores ficaram assim definidas. O Grêmio vai encarar o Barcelona do Equador. O River Plate irá pegar o Lanús. Vamos falar um pouco agora de CBF. No meio da semana nós conseguimos imagens, vídeos de uma visita muito especial ao Museu da CBF. Eram os alunos
da escola administrada pelos Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro. Foi um momento bem bacana onde a molecada pôde conferir um pouco da história do futebol nacional. Todas as coisas que aconteceu na época passada, isso eu gostei demais, que a gente viu a época, tipo cinema, que deu um cineminha assim, que deu todas as historinhas da época, como jogavam a seleção brasileira. O Museu da Seleção Brasileira foi bem legal, porque me mostrou muitas coisas que eu já sabia, tinha as coisas que eu já sabia já. E jogadores que eu não conhecia também, que participaram das Copas do Mundo, Copa da Confederação, as taças que eles ganharam. A ideia principal de trazer essas crianças, um pouco era para elas descobrirem como funciona o nosso futebol, como ele surgiu, quais as expectativas que podem trazer, porque muitos querem ser jogadores de futebol. E aqui está sendo um grande incentivo, não só com as histórias, mas com a tecnologia, com a diversidade de informações, a qualidade das informações e os troféus. Eles ficaram extremamente maravilhados com os troféus. Bacana, show de bola. Falando ainda em CBF, quem está se preparando para o Mundial é a Seleção Brasileira Sub-17. E nesta semana, um jogo teste, melhor dizendo, um treino tático contra a equipe do Corinthians, a equipe da base do Corinthians. Os garotos do Sub-17 do Corinthians foram até a Granja Comari fazer aí o último preparativo da Seleção Brasileira que embarca agora para o Mundial. O teste, segundo a comissão técnica, foi bastante proveitoso. Hoje o campo pegou um pouquinho, o sol, o ritmo de jogo físico pegou um pouquinho, queimou um peito, mas a gente conseguiu botar a bola no chão, trabalhou bem, botou os caras na roda, botou os caras para correr também. É o futebol brasileiro e conseguimos achar 2 gols ali e acabamos saindo com resultado positivo. É muito bom para a nossa preparação aqui no foco do Mundial. A gente está numa faixa etária já de 17 anos, que já é uma faixa etária que muitos jogadores 16, 17 já estão em transição para o profissional. Isso é muito bom para a gente já adaptar com o Sub-20, que é bem próximo do profissional, até mesmo para se preparar que o Mundial a gente vai encontrar isso lá na Índia. Legal. Boa sorte para a seleção brasileira, então. O assunto polêmico da semana. O gol de mão feito pelo atacante Jô do Corinthians repercutiu muito. E em virtude desta situação e das inúmeras reclamações, vários erros de arbitragem no Campeonato Brasileiro deste ano, fez com que os diretores da CBF tomassem uma decisão drástica. O árbitro de vídeo, aquele que vai analisar as imagens no estádio através das câmeras de televisão, estava sendo previsto somente para 2019 no Brasil, mas já foi antecipado e nesta rodada o árbitro de vídeo, novidade no Brasil, entra em vigor, determinação e antecipação confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol.
É um processo que nós estamos há 2 anos, como você disse, fazendo testes, acompanhando o que está sendo feito lá fora. Existe a IFAB que tem nos colocado a par, nós temos participado dessas reuniões e existiam etapas que eram para ser um pouquinho mais para frente, com mais testes, mas em razão do que aconteceu no final de semana, a presidência da CBF não quer mais esse tipo de erro, não quer mais prejuízo nenhum para nenhuma das equipes que participam do Campeonato Brasileiro e nos procurou e falou: Maninho, eu quero para os próximos jogos já a aplicação do vídeo, do árbitro de vídeo. Então nós estamos antecipando algumas etapas, né? Vamos conversar amanhã na parte técnica, o que é possível fazer já, e se tudo der certo, se tudo for da forma que a gente está pensando, já no sábado nós teremos o árbitro de vídeo nos 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Como isso disse, nós estamos acompanhando as etapas, tanto feito lá fora, né? Nós tivemos os testes da Copa das Confederações, nós estamos a par de tudo que aconteceu, nós estamos agora há 10 dias na Conmebol fazendo o teste com 3 árbitros, mais os 2 membros da comissão que são responsáveis por esse projeto, estão fazendo lá e participando desses testes para a semifinal da Copa Libertadores. Então nós estamos nos acompanhando até para não precipitar algumas coisas que estavam acontecendo. Há já uma situação mais clara com relação ao árbitro de vídeo, os procedimentos, por exemplo, a parte técnica. Então hoje está muito mais claro isso. Então a partir daí, com todas as orientações que estão sendo passadas também agora pela Conmebol, nós vamos fazer e colocar em prática em cima de uma coisa um pouquinho mais hoje definida como o ideal para a aplicação do árbitro de vídeo. Nós temos aquele lance do gol e não gol, né? Se a bola entrou ou não entrou no chute. Nós temos um pênalti dentro ou fora da área, né? Um gol de impedimento ou não impedimento. Então, são lances bem específicos, né? De um cartão mal aplicado com a pessoa errada, você identificar a pessoa que foi o cartão, para não haver o erro do cartão. Então, são lances bem específicos. Nós vamos agora estudar a forma como os técnicos vão nos informar, nós vamos passar as diretrizes para eles, né? O problema da comunicação, onde ficariam as equipes. Então, a gente, em cada estádio, nós vamos estar estudando isso com a parte que realmente tem essa orientação técnica de como fazer isso daí, e daí nós vamos colocar em prática. O importante agora é treinar as pessoas que já têm uma boa noção de como fazer isso daí, e fazer esse treinamento essa semana e ver a viabilidade técnica de como já fazer nos estádios que estão programados nos jogos do final de semana. Olha, no levantamento que nós fizemos há um ano atrás, já estava em torno de R$30 mil cada partida, né? Eu não sei se isso está menos ou mais, não sabemos. Mas é em torno disso daí que o custo do árbitro de vídeo para cada partida. Amanhã tem toda a comissão de arbitragem, o Manuel Serapião e o Sérgio Corrêa, que são os idealizadores desse projeto, que estão acompanhando já há mais de 2 anos, e o pessoal da técnica que vai estar fazendo a transmissão dos jogos para ver de que forma que vamos viabilizar todo esse trabalho. Legal. Bom, e com essa polêmica do árbitro de vídeo, nós fechamos o nosso Esporte em Questão deste sábado, prometendo voltar no sábado que vem com mais atividades esportivas aqui na TV Primavera. Obrigado pela audiência e até lá. Tchau!